Sejam bem-vindos ao Sistema Your Place de ensino. Meu nome é Gabriel, sou professor de Física e hoje nós falaremos sobre eletrodinâmica. Bom, a eletrodinâmica ela vai ser uma parte da física que vai estudar o deslocamento de elétrons, né? E uma das consequências desse deslocamento serão os circuitos elétricos que nós veremos em uma outra aula. Então, para essa aula é importante que nós entendamos alguns conceitos importantes da eletrodinâmica antes que a gente parta para ver os circuitos elétricos em si. O primeiro conceito importante é a gente saber o que é uma corrente elétrica, tá? Corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas em um condutor provocada por uma diferença de potencial, né? Parece que eu estou falando grego, mas não, estou falando sobre física, tá? O que seria essas cargas elétricas que estão se deslocando provocadas por uma diferença de potencial? Simples. Sempre que eu tenho um corpo, né, com uma carga positiva e o outro com uma carga negativa, quando eu junto eles, esse que está com a carga negativa, que tem um excesso de elétrons, vai doar seus elétrons para o corpo que está com a carga positiva, ou seja, está faltando elétron. Então, nessa troca de elétrons, a gente vai ter o que a gente chama de eletrodinâmica. Então, sempre que eu tiver essa diferença de cargas, eu vou chamar de diferença de potencial, tá certo? Bom, então olhando aqui para a nossa figura, onde nós vamos enxergar essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial vai aparecer aqui, ó, na nossa tomada, tá certo? Onde eu tenho ali, hoje em dia nós temos as tomadas de 3 pinos, né? Onde um pino é o pino de fase, outro pino é o pino de retorno, né? E o outro pino é o pino, fase, neutro, e o terceiro pino seria o pino da terra, tá certo? Que em uma descarga elétrica ou qualquer problema na rede elétrica da sua residência, você não comprometeria o aparelho o funcionamento dos eletrodomésticos e da fiação da casa, pois esse excesso de energia seria aterrado, tá certo? Mas vamos nos focar nos outros dois, né? No fase e no neutro. O que acontece? O fase seria a entrada da tomada que está carregada e o neutro seria a entrada da tomada que está descarregada, certo? Então, a partir do momento que eu plugo, né, o meu eletrodoméstico na tomada, eu vou estar fazendo uma ligação entre a fase e o neutro, ou seja, entre o que está carregado e o que está sem carga. Aí o que vai acontecer? Os elétrons vão sair dessa entrada que está carregada para a que está neutra. E aí nessa que eles saem de uma e vão para outra, elas passam pelo eletrodoméstico e aí eu ligo esse eletrodoméstico, que é o caso que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui a entrada positiva, né, sendo de onde está saindo a minha corrente elétrica, vindo para o liquidificador, ele sai do liquidificador e entra na entrada negativa da tomada, tá certo? Então, esse deslocamento de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. Bom, nossa corrente elétrica ela vai ser de 2 tipos, tá? A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, né, ela é uma corrente elétrica que ela vai manter a sua intensidade e sentido ao longo do tempo. Ou seja, ela vai sempre para a mesma direção e sentido. Já a alternada não. A alternada ela vai alternar. Ou seja, ela vai mudar o seu sentido de tempos em tempos, periodicamente. Ou seja, em um determinado tempo ela vai estar indo, no outro ela vai estar voltando. No outro ela vai estar indo, no outro ela vai estar voltando. Tá certo? E aí aqui a gente tem, ó, na figurinha da esquerda, nós temos um circuito de corrente contínua, onde a gente vê, ó, que a corrente elétrica ela está sempre se deslocando aqui, ó, no sentido anti-horário, certo? Enquanto que na figurinha do lado, na corrente alternada, ora ela está saindo, se a gente olhar de cima, né? Ora ela está vindo aqui no sentido horário, ora ela vai estar vindo no sentido anti-horário. Então ela vai alternar, beleza? Graficamente, a gente teria um desenho mais ou menos assim. A corrente contínua ela vai ter sempre a mesma intensidade, enquanto a alternada ela vai mudar de intensidade, né, e direção de acordo com o tempo. Bom, segundo conceito importante relativo à corrente elétrica,
né, é a continuidade da corrente elétrica. Ou seja, se eu tenho, né, uma passagem de corrente elétrica num fio e esse fio ele vai afinar, como é o caso da nossa figurinha aqui de cima, né, nós temos um fio de seção reta mais larga na seção 1, né, aqui ó, ela tem a seção mais larga, e na seção 2 ele já é mais achatado. Isso daí vai ter alguma influência na corrente elétrica? Não. A corrente, tanto na parte grossa quanto na parte fina, vai ser a mesma, vai permanecer a mesma. O que vai mudar vai ser com relação mais à frente quando a gente falar de efeito Joule, que aí quanto mais grosso for o fio, mais calor ele vai acumular, né? E ele vai demorar mais para esquentar, mas ele vai reter muito calor. Enquanto o fio mais fino, ele esquenta rapidamente, mas também dissipa calor muito rápido. E isso daí já é um conhecimento a mais, né? Você não precisa saber isso para entender a corrente elétrica, tá? O segundo conceito da continuidade é quando eu tenho aqui ó, um fio e eu corto ele ao meio, ou seja, agora, antes eu tinha um único caminho para minha corrente elétrica, agora eu vou ter duas opções de caminho para minha corrente elétrica. E aí como é que vai funcionar isso daí? Tá? Se eu somar essas duas correntes elétricas do fio partido, elas têm que ser iguais à corrente que tinha antes do fio partir. Ou seja, a corrente antes do fio partir é a soma das duas correntes com o fio partido. Esse conceito é o conceito principal que vocês têm que ter isso daí em mente sempre que vocês forem resolver um problema de eletrodinâmica, de circuitos elétricos, porque a galera confunde muito isso. Tá? Eu sempre tenho que estar olhando por onde a minha corrente está passando para ver se ela está se dividindo, tá certo? Ela às vezes ela vai se dividir em partes iguais, né? Então I1 vai ser igual a I2, mas também às vezes ela pode se dividir em partes diferentes. Às vezes a corrente 1 pode ser maior que a 2 ou o contrário. Tá certo? Bom, e aí nós temos o primeiro elemento que a gente vai ver presente, né, nos problemas de eletrodinâmica, que é a resistência, né, que nada mais é do que a capacidade do condutor de impedir a passagem de corrente elétrica. Então a resistência está ali para dificultar a passagem da corrente. Aí fala, poxa, mas se eu quero que a corrente passe para os meus aparelhos elétricos funcionarem, para que eu vou querer uma resistência? Para que eu vou querer dificultar isso? Certo? Porque é justamente essa resistência que vai consumir essa energia e vai fazer os aparelhos funcionarem na maioria das vezes. Por exemplo, uma torradeira. A torradeira ela tem uma resistência elétrica, certo? Ela tem um fiozinho enrolado dentro dela, que quando passa a corrente elétrica, ele dificulta a passagem, e aí uma das consequências dessa dificuldade é ele esquentar. E aí esse calor provocado vai ser o calor que você vai utilizar para torrar o pão para depois comer, tá certo? Então essa resistência ela tem um objetivo. Às vezes o objetivo dela também é controlar a passagem de corrente no circuito, para que você não tenha um curto-circuito, né? O circuito não acabe não queimando. Então ela é um elemento importante, nós vamos ver bastante dela nas aulas sobre circuitos elétricos. Essa figurinha da esquerda é como a gente encontra as resistências em circuitos eletrônicos, certo? Se vocês abrirem o computador de vocês, verem a placa-mãe, vocês vão ver diversas resistências dessas, ou abrir o aparelho de televisor, também vão ver bastante desses elementos ali. E o da direita, que é a famosa resistência de chuveiro, né? Para quem usa chuveiro elétrico em casa, que é como é que ele funciona. A corrente passa nessa resistência, essa resistência esquenta, conforme ela esquenta, ela aquece a água que está passando ali e você toma o seu banho quentinho, certo? Tanto que se você ligar o chuveiro com a resistência ali e não houver passagem de água, ela vai esquentar demais, não vai ter água ali para absorver esse calor e vai estourar, tá certo? Bom, outro elemento importante é o potencial elétrico, que é a capacidade que o corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir cargas elétricas. Lembra que a gente falou no início dessa aula, que a gente estava falando ali sobre a questão da tomada, que eu tinha um lado que era a fase, que é um lado que estava cheio de cargas elétricas, e o lado neutro, que é um lado sem cargas elétricas. Quando eu junto esses dois, eu tenho a passagem da corrente, tá certo?
O que vai determinar se a minha corrente ela é muito intensa ou se ela é bem fraquinha é o potencial. Quanto maior o potencial, maior a corrente elétrica que eu posso estar gerando, tá certo? E aí a gente tem como exemplo, ó, na figurinha da esquerda, a bateria de carro, né? Essa bateria ela vai ter aqui, ó, dois pininhos, né? Dois pinos que é por onde a gente faz a ligação, e ela vai ter ali um lado carregado, um lado neutro, e vai fazer com que a corrente elétrica passe pelo carro e você possa ligar o ar-condicionado, ouvir o som da partida no veículo, tudo isso. E o outro que a gente já falou anteriormente é a tomada, certo? Onde eu vou ter uma entrada de fase e uma entrada de neutro, e aí eu vou ter uma diferença de potencial entre essas duas entradas. Bom, uma das consequências que a gente vai ter, né, da passagem de corrente pelos resistores é o que a gente chama de efeito Joule, tá? Que ele ocorre quando a passagem de corrente elétrica em um condutor ela é dificultada pelos átomos do condutor e resulta numa produção de energia térmica, tá? A nossa figurinha aqui do lado esquerdo deixa isso muito bem ilustrado, né? O que acontece? Esse carinha aqui da esquerda, na barriguinha dele está escrito volt, né? Ele é a diferença de potencial. Ele que vai empurrar a corrente elétrica pelo circuito. A corrente elétrica é esse cara aqui do meio, que está aqui, ó, na perna dele está escrito amp, que vem de ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica, tá certo? Então, ó, o potencial elétrico ele vai forçar a passagem da corrente elétrica. Enquanto esse carinha aqui em cima, ele que está escrito na barriga dele, ohm, né? Ohm é a unidade de medida da resistência elétrica, tá certo? Ele vai estar dificultando a passagem dessa corrente, tá certo? Então, quanto maior a resistência elétrica, menor a corrente que vai estar passando. Quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente que vai estar passando, tá certo? E um dos exemplos que a gente vê aqui, o efeito Joule, é aquelas lâmpadas antigas, né? Aquela lâmpada amarela, que quando a gente acende, normalmente ela ainda é utilizada em abajur, né? É aquela luz amarela, a luz mais fraca, ela esquenta pra caramba, né? Por que ela esquenta? Porque, ó, se a gente observar ali, bem no meio da lâmpada, aqui da figura, ó, a gente tem essa partezinha aqui laranja, né? Que agora eu pintei de verde, mas tem aquela partezinha laranja ali, que é um filamento de tungstênio. Quando a corrente elétrica passa por ali, ela reage, né? Porque ela é uma resistência, e ela superaquece. E aí, quando ela aquece, ela produz luz e calor. Por isso que essas lâmpadas elas esquentam pra caramba. Se você aproximar a mão, você vai sentir quentinho, porque ela produz calor por efeito Joule. Tá? Então, ou seja, qualquer fiozinho que você liga na tomada, ele vai estar produzindo calor por efeito Joule. Lógico que se é um fio fino, você não vai sentir ele esquentar muito, né? Porque ele é fininho, ele dissipa o calor com facilidade. Mas se você for pegar, por exemplo, um fio do micro-ondas, depois de fazer um aquecimento longo de 15 minutos, né, de uma comida, você vai ver que aquele fio ele vai dar uma esquentada porque ele é mais grosso, ele demora mais para perder calor. Mas todo fio, todo local onde há passagem de corrente elétrica tem uma resistência elétrica associada, então vai haver efeito Joule. Tá? Por isso que boa parte da energia que é produzida na usina não chega na nossa casa, porque ela é perdida ao longo de toda a trajetória por conta da fiação elétrica. A fiação elétrica ela perde energia por efeito Joule. Bom, outro conceito importante é o conceito de potência elétrica. Mas, Gabriel, você já não falou sobre o que é o potencial elétrico? Eu falei de potencial, não falei de potência. São coisas diferentes, tá certo? Apesar do nome ser parecido. Potencial, né, é a capacidade de fazer o objeto gerar trabalho, né, através da eletricidade. Enquanto que a potência elétrica é a quantidade de energia dissipada por unidade de tempo, tá certo? Ou seja, a potência ela vai indicar o consumo de energia, certo? E não a capacidade,
daquela fonte gerar eletricidade, como é o potencial. São coisas distintas, tá certo? Então a gente tem aqui como exemplo, né, o chuveiro elétrico, que ele vai ter uma potência elétrica associada, e o aparelho de ar-condicionado. Né, são ambos, eles possuem uma potência elétrica muito grande, porque eles consomem muita energia para funcionar. Né? Por isso que a gente evita de usar o ar-condicionado o dia inteiro em casa, porque senão a conta de energia elétrica vai vir super alta, né? Porque ele consome muito. Da mesma forma que eu acredito que em algum momento, né, na vida de vocês devam ter levado uma bronca por estar demorando muito tempo no banho, né? E o banho quente também. Chuveiro elétrico é o aparelho que mais consome energia elétrica dentro de casa. E para a gente calcular a potência elétrica de um objeto, a gente vai ter que dividir a energia pelo intervalo de tempo. Tá certo? Ou seja, quanto de energia ele consumiu naquele intervalo de tempo. E aí a gente vai ter a potência, que é medida em watts. Bom, outro conceito importante é o conceito de capacitância, tá certo? Que é a quantidade de energia elétrica que pode ser armazenada em um capacitor por uma determinada tensão. Então, os capacitores, né, são elementos, né, elétricos em que eles armazenam energia. Professor, a bateria do meu celular, ela é um capacitor? De certa forma, sim, né? Porque ela não é só um capacitor, ela é outras coisas além disso. Mas o princípio dela é um princípio capacitivo, ou seja, você liga o seu celular na tomada, o que acontece com a bateria? Ela carrega, né? Ela vai pegar a energia, a energia que vem através da tomada, né, pela corrente elétrica, vai absorver e vai armazenar, né, na bateria. Ou seja, isso que o capacitor faz. E aí depois, quando você tirar da tomada, aquele capacitor que está cheio de energia vai começar a perder essa energia, tá certo? E aí vai começar a perder essa energia alimentando, né, aquele circuito elétrico. Então, a bateria vai ser o que vai manter o celular ligado, mesmo que você desligue ele da tomada. E aí, como é que a gente calcula a capacitância? Capacitância é essa capacidade de armazenamento de energia. Dividindo a energia armazenada pela diferença de potencial. Tá certo? Bom, e onde é que começa a entrar a matemática da eletrodinâmica? Ela começa a entrar quando, né, o físico Ohm começou a fazer os estudos para relacionar a diferença de potencial ou tensão, né, ela é a mesma coisa, diferença de potencial e tensão é a mesma coisa, são apenas nomes diferentes para a mesma coisa. Então, eu vou relacionar a tensão com a resistência e a intensidade da corrente, tá certo? Que aí veio a famosa formulazinha que a gente vê aqui, ó, de V igual a RI, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a diferença de potencial ela é proporcional ao produto da resistência pela corrente elétrica, tá? V é a diferença de potencial ou tensão, R é a resistência elétrica e I é a corrente, tá? Ah, professor, mas por que você botou esses 3 triângulozinhos aí? Para facilitar na hora de eu for montar a fórmula, tá? Por quê? Se eu desenho esse triângulo, fica mais fácil de eu calcular o que eu quero. Então vamos lá. Olhando aqui para o primeiro triângulo, tá certo? Se eu quiser calcular a corrente elétrica, eu vou botar aqui, vou tampar esse lado azul da corrente elétrica, tá? Você pode tampar aí na tela do seu computador a imagem que está aparecendo atrás de mim. Você vai lá e bota o seu dedinho sobre a corrente elétrica. Qual é o desenho que vai ficar? Vai ficar o V em cima do R, não é? Então, o que eu tampei, que é o I, ele vai ser igual a V dividido por R. Tá certo? No segundo caso, eu vou tampar aqui, ó, o V. Tá? A figurinha azul é sempre a figurinha que eu estou tampando, que eu estou rabiscando de verde para enfatizar isso. Se você for lá botar seu dedão lá tampando o V, na segunda figurinha vai ficar o quê? O R do lado de I. Então, o que eu quero saber, que é o V que eu tampei, é igual a R vezes I. E, por fim, se eu quiser saber quanto é que vale a resistência, né, eu vou
tampo aqui a resistência, né? Boto o dedão ali sobre a resistência e vai ficar o quê? Resistência é igual a V sobre I. Ou seja, R igual a V dividido por I. Tá certo? E isso daí ajuda bastante aquela galera que tem a dificuldade maior em matemática, de beleza, tem que V igual a RI, mas quanto é que vale o R? Eu pego o I que está desse lado multiplicando, passo dividindo. Quem tem dificuldade com isso, grava esse triângulozinho, só vai lá e tampa o que você quer saber, que a fórmula vai aparecer automaticamente. Certo? E aí, para finalizarmos, nós temos as unidades de medida de todas essas grandezas que nós vimos até agora, né, que é importante a gente saber. A corrente ela vai ser dada em amperes, tá? Que é esse A maiúsculo. O potencial ele é dado em volts, que é um V maiúsculo. A resistência é dada em ohms, que é esse símbolozinho aí, que eu acredito que alguns de vocês já devam ter visto aí, né, nos filmes, videogames, lá no God of War, ele aparece bastante. Que ele nada mais é do que a letra grega ômega, tá certo? E aí ele representa o valor de resistência, ele representa essa unidade que é o ohm, tá certo? Então a gente vai fazer esse desenho, que é como se eu desenhasse, né, um arco com duas perninhas, uma perninha para cada lado. E a última, que é a unidade de medida de potência, que ela é dada em watts. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e desejo a todos vocês bons estudos.